Olá, viajante do tempo, tudo bem com você? Espero que sim. O passeio de hoje não vai ser uma viagem só no tempo, mas vamos viajar também geograficamente. Isso porque vamos contar a história da cultura de São Francisco Xavier, relembrando a festa de aniversário do distrito em 1986, além de abordar sobre as influências mineiras no local. Ainda em São Francisco, vamos relembrar um acidente aéreo que aconteceu por lá e que hoje é pouco conhecido ou lembrado. Ainda temos os nossos quadros que você já conhece, o Clique Histórico e também o Almanaque Retrô. E aí, preparado para mais uma viagem no tempo? Então aperta o cinto aí e vamos direto para 1986. A 50 quilômetros de São José dos Campos, distante da correria do centro da cidade, o distrito de São Francisco Xavier guarda paisagens de tirar o fôlego, cercadas pela Mata Atlântica e pelo clima tranquilo da Serra da Mantiqueira. Nascido dos antigos caminhos de tropeiros e marcado pelas tradições do interior. E aí um dos personagens principais da formação do nosso distrito, que é o tropeiro, que sai da região das Minas, passa por aqui e ele tinha que parar. E a parada se dava na fazenda do senhor Luciano José das Neves. Ali, obviamente, eles descansavam, faziam a oração para uma capelinha que tinha aqui, se produzia provavelmente milho e os abastecimentos para os animais e, consequentemente, ele lucrava também com isso. Então, a partir do momento que esses tropeiros começam a passar por aqui e subir para ir pelo Rio do Peixe, para ir até o Vale do Paraíba, consequentemente, você tem informações. O tropeiro não carregava somente o alimento, o porco, né, e os produtos de uma região, ele trazia informação. E esse ir e vir fez com que muitas pessoas saíssem da região de Minas e começassem a vir para cá, né, devido a esses tropeiros. Esse é o início lá do século XIX do nosso distrito. Oficializado como Distrito de São José dos Campos em 1892, São Francisco Xavier absorveu muitas dessas influências do passado tropeiro, que moldou as características do local. Modo de vida, culinária, costumes, tudo em São Francisco tem um jeito mineiro de ser. O Gilson mora no distrito há 30 anos e incorporou essas características também nas músicas que compõe, tendo a viola caipira como companheira. É que eu moro na roça, em uma palhoça, na serra. Antes de vir para São Francisco, eu já escrevia, já compunha. Com 11, 12 anos eu comecei a escrever poesia, depois comecei a aprendi a tocar violão, viola. E comecei a fazer minhas músicas. Sempre foram inspiradas na natureza, né? Na natureza, sempre cantando a natureza. Eu até lancei um álbum mais atual agora que eu costumo dizer que é música infantil para gente grande. E tem muito desses relatos, dessas histórias, de tomar banho de cachoeira, tomar banho de rio. A gente escreve, o poeta, ele escreve muito melhor sobre o que ele vive, né? Uma frase de um CD meu que chamava Caminhada era assim: é canto o que vivo e vivo o que canto. Que embalam a imaginação são histórias de tropa boiada na estrada. Outra característica marcante da influência da cultura tropeira e caipira no distrito são as festas. Sempre com fartura de comida e muita música, originadas de diversas rodas de viola. E assim como acontece em qualquer cidade pequena e pacata do interior, todas as comemorações, reuniões de pessoas e festas aqui no distrito de São Francisco Xavier têm como cenário a Praça Central e a Igreja Matriz. Nesses registros feitos em agosto de 1986, para a comemoração de 94 anos de São Francisco Xavier, é possível ter uma ideia de como essas festas tomavam a praça central do distrito. Outra festa famosa no local é organizada para homenagear São Gonçalo, padroeiro dos violeiros e dos casamenteiros. E essa comemoração é organizada por quem deseja pagar uma promessa.
São Gonçalo, ele é de uma cidade da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, chamado Amarante, que ele dizia que ele era muito festeiro, né, muito animador, e ele vivia tocando um instrumento. Aí a gente tem uma outra questão mineira muito forte aí, que é a viola. E aí, consequentemente, a festa em homenagem a esse santo era uma coisa assim, uma festividade de muita dança, muita música e muita comida. Detalhe importante, ela não era uma festa que é feita especificamente numa data. A festa de São Gonçalo é o pagamento de uma promessa. Alguém que promete que se conseguir uma casa, se conseguir um emprego, uma cura, alguma coisa, vai fazer a festa de São Gonçalo. Então aí ao ela conseguir o que ela tinha pedido, tem todo um preparativo longo, convite a pessoas, comida com muita fartura, porque se vira à noite, chama-se os violeiros da região, tem a imagem de São Gonçalo e é viola e muitas rodas com orações cantadas que são feitas em homenagem ao santo e em agradecimento ao santo. E somados à comida, música e alegria, outro elemento que faz parte da festa de São Gonçalo, no distrito de São Francisco Xavier, é a catira. Uma dança folclórica caracterizada pela combinação do som da viola sincronizadas com o bater das mãos e dos pés. O que é o catira? É o bater com os pés, com as mãos, dançando ao redor da imagem do santo, e tem um grupo que vem junto, fazendo as orações cantadas, e isso vai à noite. E dizem que se você começa, você tem que ir até o final. Tem toda uma tradição em cima disso, você não pode parar. É muito gostoso, principalmente pela união das pessoas, a união da comunidade. Atrações culturais de um distrito que, embora pertença a São José dos Campos, tem a sua identidade própria, por mais que o passar do tempo e as distrações da atualidade tenham mudado um pouco esse cenário. Os violeiros também se dispersaram, os jovens já não se interessam tanto pela viola. Tudo isso está mudando com essa dinâmica de uma sociedade que você tem, de repente, é chocante em sala de aula, você vê que o aluno ele é a geração celular, né? Então ele já tem conexão com um monte de coisa ali e de repente perdeu a conexão com a cultura local, com as questões da terra, com plantio, aprender a lidar com a terra. O que eu posso passar do conhecimento que eu tenho, eu passo, né, para os alunos, a gente compõe junto em sala de aula, para os amigos na cidade, e o que eu gravo também, né? Aí hoje o que eu faço? Antigamente tocava na rádio, hoje em dia no YouTube, então eu coloco minhas músicas no YouTube, no Spotify. Mas enquanto houver uma viola caipira, uma roda de catira e gente disposta a manter essas histórias acesas, São Francisco Xavier continuará celebrando as raízes que ajudaram a construir a sua identidade. Uma herança tropeira que atravessa gerações e segue ecoando pelas montanhas da Mantiqueira. A memória ela é fundamental para a gente. A história ela serve exatamente para isso, para a gente preservar o que é bom, preservar o que nos marca. Quem sou eu hoje? Eu sou fruto de passados. E o meu passado não significa ficar lá atrás, mas significa preservar aquilo que é bom e aquilo que une os outros. A história não é feita apenas de uma pessoa, a história é feita de comunidade. E como que a gente mantém essa comum unidade? Através de festejos. Então, quando há um evento desse que consegue reunir a comunidade, você mantém laços, você mantém memórias, você mantém traços do que foi São Francisco Xavier. São Francisco das águas, cachoeiras, cascatas que movem monjolos e o meu coração. Bom, gente, chegou a hora do nosso quadro Clique Histórico, um quadro que você já conhece, mas hoje com um cenário um pouquinho diferente, né? Aqui nas montanhas, um pouco mais bucólico, em São Francisco Xavier, mas o objetivo é o mesmo. A gente vai procurar um ponto aqui no centro de São Francisco Xavier
para poder replicar a foto lá de 1986 e comparar, né, para ver o que mudou lá de 86 para agora em 2026, 40 anos depois, em São Francisco Xavier. Então, vem comigo achar esse ponto para ver se a gente consegue pegar a foto exata e comparar o antes e o depois. Vamos lá. A praça não mudou tanto, mas eu me baseei pela localização da igreja para achar o melhor ponto para fazer a foto. Então agora é só enquadrar, acertar o foco e fazer a foto. E aí, o que achou da primeira parte da nossa viagem? Esse climinha de montanha é bom demais, né? Bom, mas a nossa viagem ainda não acabou não. Vamos só fazer uma pausa e na volta vamos te contar uma história de um acidente aéreo que, apesar de ter marcado a vida de algumas pessoas lá no distrito de São Francisco Xavier, hoje quase ninguém sabe o que aconteceu. Já já voltamos. Estamos de volta para a segunda parte da nossa viagem por São Francisco Xavier no ano de 1986. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de um avião que bateu na Pedra Danta? Não? Então você não é o único, porque muita gente também não sabe ou até já se esqueceu. Mas muita gente que ainda mora no distrito viveu de perto esse acontecimento. Então vamos conhecer mais dessa história agora. O distrito de São Francisco Xavier é tão pacato que o tempo parece passar mais lentamente aqui. O chapéu de palha e o cavalo como meio de transporte fazem parte do dia a dia de um local que está rodeado por uma área verde imensa, que deixa o ar mais puro. A paz é tanta que muitas pessoas decidiram sair da correria das grandes cidades para aproveitar a calmaria de São Francisco. Ricardo é um exemplo. Há 10 anos ele deixou São Caetano do Sul, rumo ao distrito joseense, em busca de uma melhor qualidade de vida. Mesmo a correria, né? Mas o estilo de vida que é mais tranquilo. Não é como num hospital em São Paulo, que eu tinha alguns minutos por atendimento. Aqui eu vou atender, eu tomo um café, eu como um bolo, converso com o dono do animal, que eu vou na casa das pessoas, né? Então, o caminho para o trabalho é lindo, né? A gente vai encontrando todo mundo se conhece, e aí tá no mercado fazendo compra, e aí o bicho como tá, enfim, aí é uma relação diferente, né? Hoje, além da veterinária, Ricardo tem se dedicado à apicultura, uma atividade que ele encontrou após se mudar para São Francisco Xavier. Eu e minha mulher, a gente veio para cá, saindo de São Paulo, com um propósito que é fazer alguma coisa para o planeta, né? Para que a nossa passagem aqui tenha valido de alguma coisa, né, para o planeta, né? E a gente sempre tentou e não conseguiu encontrar nada. O dia que a gente conheceu o senhor Sebastião Nazara de Souza, um senhor que se aposentou e por mais de 40 anos comprou um sítio aqui em São Francisco, ficou criando abelhas, fazendo estratégia, plantando, comprou um pasto e formou uma floresta, um santuário de abelhas. Devido a problemas de saúde, ele estava passando para frente o apiário e arrendando o sítio. A gente nunca vestimos um macacão de abelha, falou, se apaixonamos nele, na história, nas abelhas, vamos que vamos. E foi paixão à primeira vista, parece que a gente tinha nascido para isso, sabe? Mas um caso famoso entre os moradores aqui do distrito parece ter tirado um pouco a paz de São Francisco Xavier na década de 1980. De acordo com relatos, um avião se chocou com a Pedra do Queixo Danta em 1986. No dia 19 de setembro, um avião deixou São José dos Campos perto das 3 da tarde. De acordo com relatos de jornais da época, a aeronave estaria voando em baixa altitude e, devido à neblina, se chocou com a Pedra do Queixo Danta, 15 minutos depois da decolagem. O avião era o 9º de um lote de 10 vendidos pela Embraer para uma companhia aérea americana e teria como destino final Salt Lake City, nos Estados Unidos, após fazer escalas em Brasília e Caracas, na Venezuela. Acho que era por volta de umas
15 horas que foi o acidente, e tinha uns caçadores aqui da cidade que estavam caçando embaixo lá na pedra no dia. Eles ouviram um estrondo, um barulho do avião, claro, antes um estrondo, e cessou o barulho do avião. E eles assustados vieram embora. E chegaram e comentaram aqui na cidade que tinham ouvido. Me parece que vieram técnicos dos Estados Unidos, né, para fazer uma análise do porquê desse voo, e aí constatou uma coisa que quem subiu a Pedra do Queixo Danta, consegue ter essa dimensão, que é assim, tem um momento, tem uma música que um amigo fez para mim, que é assim: quando a chuva encobre a serra, o verde eu mesmo invento. É assim, tem um momento que você, de repente, você está numa situação assim, está tudo bem, daqui a pouco a neblina baixa e desaparece a serra, né? Então, um dos estudos que apontam para isso, que pode ter sido uma situação dessa, porque a Pedra do Queixo Danta, você perde a visibilidade mesmo, ela está bem alta, né? E dependendo da altura do voo, que o voo está do avião, isso pode ter acontecido. Aliás, eu acho que a versão oficial é essa mesmo, né? Jaldir era enfermeiro e foi chamado para ajudar no socorro das vítimas. Ele conta que as equipes de busca saíram à noite e chegaram no local de madrugada. E o percurso até o topo da Pedra do Queixo Danta não foi fácil. Trabalhava aqui na UBS na época e veio uma equipe, por volta de umas 20 horas, chegou um pessoal do CTA aqui, um tenente, médico e uma equipe inteira de soldados, tá? E eles foram até a minha casa pedir se eu podia arrumar para eles luva, éter e soro, para levar no local que eles tinham esquecido. E nesse momento me perguntaram se eu conhecia o local, eu disse que sim, e convidaram se eu podia levar eles até o local, ou perto do local do acidente, que nem eles tinham certeza onde era. Nós chegamos lá no local em cima da pedra, era por volta de 3 horas da manhã. E a gente foi encontrar os primeiros pedaços do avião, coisa assim, por volta de 6 horas da manhã, 6h30. A gente ficou das 3 às 6h30, esperando o dia clarear, para a gente procurar o acidente. De acordo com relatos da época, 5 pessoas estavam a bordo no avião, entre eles o piloto e o copiloto e um mecânico. Ao chegar ao local, Jaldir lembra até hoje do cenário encontrado. Eu acredito que a gente subiu uns 2 ou 3 quilômetros no meio do mato. Na época não tinha trilha. A gente subiu à noite. A gente começou a subir, acho, por volta de umas 10h30, 11 horas da noite. Eu fui um dos primeiros a chegar, eu junto com o médico do CTA. Foi o primeiro a encontrar um pedaço de corpo, foi a gente, tá? Encontrou logo assim que começamos a descer, encontramos um pedaço de fêmur, tá? E em seguida, demais. E são várias as histórias que giram em torno desse acidente. Uma delas conta que muitas pessoas levaram partes do avião para casa. Já outras citam uma mala cheia de dólares, algo que nunca foi confirmado. Aí um monte de gente foi dizendo que tinha sacos de ouro, de dinheiro que explodiu lá no meio do caminho, que teve gente que ficou muito rico na época. Mas aí entra muito no folclore do que quem conta um conto aumenta um ponto. E aí quando vira folclore, na história a gente já fica um pouquinho atrás, porque a gente não sabe até que ponto que é fato, que não é. Se teve alguém que ganhou muito dinheiro também, não deve ter contado aí também, né? O Chico Félix, ele foi para lá, pegou pedaços da lataria do avião, levou para casa dele, na forja com aquele fólen ainda sanfonado, né, com a brasinha ali, o carvão. Aqueceu a pele, aí ele me mostrou a peça, né, as peças do avião, aí ele me mostrou as foices, as enxadas. E o metal do avião é um metal muito bom, então ele comentava que as melhores enxadas, as melhores ferramentas que ele tinha eram as que ele fez, e ele ficou bastante tempo fazendo peça, porque era artesanal, né? Então ele ficou bastante tempo utilizando as peças desse avião. Isso aí não foi folclore, isso aí aconteceu, um pedaço do avião. Passados 40 anos, o acidente de avião que movimentou e abalou a paz e tranquilidade de São Francisco Xavier durante alguns dias parece ter caído no esquecimento. Apenas algumas pessoas guardam histórias e memórias do ocorrido, mas nada que mude o fato de que hoje pareça ser apenas um acontecimento de um período distante. Eu acho que muito pouco hoje se fala, né? Afinal de contas, faz 40 anos.
É um tempo grande, acho que ficou só poucas lembranças das pessoas mais jovens, né? Acho que nem lembra dos fatos, a não ser quando é indagado por alguma pessoa ou outra, né? Que aí vem as lembranças do ocorrido. Interessante essa história, né? Mas e aí, conta pra mim, o que você está achando dessa viagem no tempo por São Francisco Xavier? Legal, né? Mas ainda não acabou não e tem muita coisa para relembrar no ano de 1986. Já já a gente volta com o Almanac Retrô, recheado de fatos que marcaram aquele ano. Então não saia daí. Voltamos com a última parte do nosso tour pelo ano de 1986 e eu te convido a abrir o nosso Almanac Retrô para relembrar o que aconteceu na política, cultura e esporte daquele ano. Em um país recém-saído da ditadura militar e com um presidente civil no cargo há menos de um ano, 1986 começou com mudanças no Brasil. Para tentar conter a hiperinflação, que ultrapassou os 200% no ano anterior, o governo do presidente José Sarney lançou em fevereiro o Plano Cruzado, que tinha como principais medidas o congelamento dos preços e dos salários, eliminando os mecanismos que reajustavam contratos e preços automaticamente, com base na inflação passada. Além disso, também teve a substituição da moeda. O cruzeiro virou cruzado, cortando 3 zeros do nosso dinheiro. Com o novo plano, surgiram também os fiscais do Sarney, com a população fiscalizando supermercados e comércios para garantir que os preços não fossem reajustados. Nos primeiros meses, o plano produziu resultados positivos. A inflação caiu rapidamente e houve uma sensação de melhora no poder de compra da população, o que estimulou o consumo. Mas com isso, meses depois, houve um desabastecimento de produtos nas prateleiras e um desequilíbrio de preços. Assim, o plano acabou fracassando e, no fim do ano, a inflação voltou a explodir ainda pior do que no começo, fazendo com que o governo lançasse, ainda em 86, o Plano Cruzado 2, que também não deu muito certo e durou até junho do ano seguinte. E em meio a esse caos político, a música era uma válvula de escape para esquecer os problemas vividos no Brasil. E nessa esteira era o rock nacional que estava em alta. Os Titãs, por exemplo, lançaram em junho o disco que os catapultou para a fama definitiva, o Cabeça Dinossauro, o terceiro álbum da banda. Cabeça Dinossauro! Cabeça Dinossauro! Cabeça Dinossauro! Um mês depois, a Legião Urbana lançava o disco 2, que trazia sucessos como Tempo Perdido, Quase Sem Querer e Índios. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Outro poeta dessa geração que estava com novidade em 1986 era Cazuza, que lançava o disco Exagerado, após sair do Barão Vermelho. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. O Barão, aliás, lançava no mesmo ano o seu quarto LP, o Declare Guerra, como um recado a quem abandonou a banda com a saída do Cazuza. Declare guerra, que finge te amar. Declare guerra. A vida anda ruim na aldeia. Dois fatos marcaram o ano de 1986. O primeiro foi a explosão do ônibus espacial Challenger, em 28 de janeiro. A missão tinha como objetivo lançar um satélite de comunicação e estudar o cometa Halley. A bordo estava a professora Christa McAuliffe, que seria a primeira civil no espaço. Mas uma falha nos propulsores causou a explosão do ônibus espacial 73 segundos após a decolagem, vitimando todos os 7 tripulantes.
Esse acidente paralisou as missões de ônibus espaciais da NASA por meses. Outra tragédia de 1986 foi o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, o maior da história. No dia 26 de abril, o reator 4 da usina explodiu durante um teste de segurança, vitimando milhares de pessoas. A cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da usina, teve que ser evacuada devido à radiação. Além da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia também foram atingidas por material radioativo, afetando terras cultiváveis, além de o aumento na incidência de câncer. E você se lembra que eu falei do cometa Halley anteriormente, né? E foi em 1986, justamente nesse ano, mais precisamente no dia 9 de fevereiro, que ele atingiu a sua maior aproximação da Terra, cerca de 63 milhões de quilômetros de distância. E já anota aí na agenda porque o próximo retorno do cometa Halley está previsto para acontecer em julho de 2061. No cinema, 1986 ficou marcado pelos lançamentos dos filmes Top Gun, estrelado por Tom Cruise, e que se consagrou como a maior bilheteria do ano. Tom Cruise, Kelly McGillis. E também o clássico Curtindo a Vida Adoidado. E no esporte, 1986 ficou marcado pela Copa do Mundo no México. Originalmente, a Colômbia foi escolhida pela FIFA para sediar o Mundial, mas o presidente Belisário Betancur desistiu do direito de sediar o campeonato, recusando as exigências e alegando altos custos impostos pela entidade máxima do futebol. O Brasil chegou até a ser cogitado, mas o México acabou sendo escolhido para receber o seu segundo Mundial em 16 anos. O Brasil, que mesclava um time veterano vindo de 82 e alguns atletas de destaque na época, acabou sendo derrotado nas quartas de final, nos pênaltis, pela França de Michel Platini. Mas quem brilhou mesmo foi Maradona. O camisa 10 da Argentina liderou o time para o título, com direito a golaço e a um gol de mão, os dois anotados contra a Inglaterra. Vale destacar ainda a conquista do Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, mostrando a força dos times do interior de São Paulo nos anos 1980. A equipe, comandada pelo técnico Pepe, passou pelo Santos na semifinal e derrotou o Palmeiras na grande final, no dia 3 de setembro, por 2-1. E tá aí, você confere quase aos 48, fim de jogo, Inter de Limeira campeão. E assim nós encerramos mais uma viagem pelo tempo, desta vez pelo ano de 1986, conhecendo mais sobre a história de São Francisco Xavier. Eu espero que você tenha gostado e eu também te aguardo para uma próxima viagem. Por hoje é só, até mais, tchau!